Olá, aluno da Nova Concursos! Bem-vindos a mais um bloco de Direito Administrativo. Nós estamos falando sobre princípios da administração pública. No bloco anterior nós falamos sobre os princípios constitucionais, lembra? São 5 aqueles princípios que estão na Constituição Federal que a administração pública deve obedecer. Aí nós vimos, falei para vocês a palavra LIMPE. Princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Falei de cada um deles. São princípios que, por estarem na Constituição, tem uma chance maior de cair em prova. Tanto porque a Constituição é a base, né, de todo o nosso ordenamento jurídico, como também são princípios fundamentais, que vão ser, inclusive, base para os outros. E aí eles podem cair tanto em direito constitucional, como em direito administrativo. Eu comentei isso com vocês. E agora nós vamos falar de outros princípios que a administração pública também deve obedecer. Embora não estejam na Constituição, também são princípios obrigatórios. E aí alguns deles estão na lei, por exemplo, a Lei 9.784, que trata do processo administrativo, ela vai tratar vai falar de alguns desses princípios. Você tem alguns princípios que constam de algumas constituições estaduais. Outros são aqueles mesmos princípios chamados implícitos que são elaborados pela doutrina, tá? E aí vamos falar então desses outros princípios que é importante você guardar. Vamos lá para o quadro. Além dos 5 que nós já vimos, né? O 6º princípio que a administração pública deve obedecer é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E o que ele diz? Ele diz que, havendo conflito entre o interesse individual de algum ou de alguns cidadãos e o interesse das demais pessoas, de toda a coletividade ou parte dela, deverá se atender ao interesse coletivo. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Quando tiver conflito entre o interesse da coletividade como um todo e de algum grupo pequeno, eu devo dar preferência ao interesse da coletividade. Aliás, isso é uma regra não só do princípio administrativo. Outros ramos do direito também se utilizam disso. E eu sempre falo que é algo que é essencial para o convívio em sociedade, né? Aliás, a gente aprende isso desde criança. Você, às vezes, quando criança, se juntava lá com um grupo de outras crianças para brincar de alguma coisa. E aí você queria brincar de algo e a maioria das crianças queria brincar de outra coisa. O que normalmente você fazia? A não ser que você fosse uma criança muito birrenta, né? Muito chata, você fazia o quê? Você submetia. Você dizia, não, tudo bem, então vamos brincar disso que vocês querem. Porque justamente a ideia é que a vontade da coletividade como um todo deve ser mais importante do que a vontade de cada indivíduo. É claro que se eu puder respeitar a vontade do indivíduo, eu respeito. Né? Se não tiver conflito, eu devo respeitar sempre a vontade individual. Mas se houver conflito, se eu tiver que escolher um ou outro, eu tenho que escolher pelo interesse coletivo. Exemplo prático. O governo quer alargar uma avenida. A prefeitura quer alargar uma avenida porque aquela avenida está muito estreita, no período de rush o trânsito não anda, o que dava para ser feito em 5 minutos de carro, as pessoas estão demorando 40 minutos. Né? Casos grandes, típico caso de grandes cidades aí que nós temos, não só grandes cidades, mas cidades começam a crescer, né? A avenida não era tão larga e aí começa a crescer o número de veículos e ela fica pequena, aí precisa alargar. E o que acontece? Só que é uma avenida que tem muitos imóveis ali e os donos dos imóveis não querem ser desapropriados. Então há um conflito entre o interesse da coletividade. Para a grande maioria das pessoas é melhor que a avenida seja alargada. Para a grande maioria das pessoas é bom que haja desapropriação para alargar a avenida. Só que para um pequeno grupo isso vai ser ruim. Quem que deve... qual é o interesse que deve prevalecer? O do dono dos imóveis que estão na avenida ou o interesse da coletividade? Da coletividade, que é justamente o interesse público que deve se sobrepor ao interesse particular, ok? Então é isso que ele está dizendo. Havendo conflito entre o interesse público e particular, deve prevalecer o interesse, deve ter supremacia o interesse público. Sempre que houver conflito, tá? Porque se eu puder respeitar o direito individual, eu vou respeitar. Né? Só se houver conflito é que eu vou dar preferência ao interesse público. O que mais? Outro princípio é o princípio da busca pelo interesse público. O administrador público deve sempre, em todos os seus atos, buscar o atendimento do bem comum, buscar a satisfação do interesse coletivo. Ele é parecido com o anterior, só que a diferença é o seguinte, que no caso do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, eu tenho um conflito, eu tenho um choque entre o interesse público e o interesse de um determinado grupo. Já aqui não, o princípio da busca do interesse público ele é mais amplo. Então ele diz que
Em todos os atos do administrador, ele deve buscar o atendimento do bem comum, havendo ou não conflito, tá? Sempre que ele praticar um ato, ele deve buscar o atendimento do bem comum. Ele não deve agir contra o bem comum, ele não deve agir contra os interesses da coletividade. É aquele caso, aquele exemplo que eu dei lá quando eu falei do princípio da moralidade, lembra? Eu nomeio para um cargo público um amigo meu que não tem capacidade nenhuma para exercer aquele cargo, simplesmente por conta de uma relação pessoal, uma amizade que eu tenho com ele. Entre outras coisas, eu estou agindo também contra o interesse público. O que mais? Outro princípio que a administração pública deve obedecer é o princípio da finalidade. E o que ele diz? Ele diz que o administrador público, ao aplicar a lei, deve fazê-lo sempre buscando a finalidade prevista na lei. Porque a lei, quando nós vamos falar de atos administrativos, nós vamos voltar a esse ponto, para cada ato administrativo, a lei dá uma determinada finalidade. E eu tenho que obedecer a essa finalidade. Eu não posso haver um desvio de finalidade, porque senão eu estou desobedecendo o que a lei estabelece. Por exemplo, né, a lei diz que eu posso remover um servidor contra a vontade dele se for por necessidade de serviço. Então o servidor trabalha em uma unidade, se houver necessidade ele pode ser tirado daquela unidade e colocado em outra, do mesmo órgão, no mesmo cargo, mas em outra unidade de trabalho. Se houver necessidade de serviço, sim. Mesmo contra a vontade dele? Sim. Agora, eu não posso fazer isso para punir o servidor, porque a lei diz que eu só posso removê-lo contra a vontade dele, eu só posso removê-lo de ofício, se for por necessidade de serviço. Então, se eu removo o servidor de ofício por punição, aí está havendo um desvio de finalidade. Não está obedecendo aqui, ó, o princípio da finalidade. Outro exemplo. Um prefeito resolve desapropriar um imóvel porque aquela pessoa, o dono do imóvel, é um desafeto político dele. É um inimigo político, ele resolve desapropriar aquele imóvel. Também não está obedecendo o princípio da finalidade, porque a desapropriação não pode ser utilizada para isso. A desapropriação é só para fins de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, diz a Constituição. Então eu não posso desapropriar simplesmente para perseguir alguém. Se eu fizer isso, estou desobedecendo o princípio da finalidade. Então, o princípio da finalidade diz que o administrador público deve aplicar a lei buscando sempre a finalidade que a lei dá para aquele ato, tá certo? Ao praticar o ato, deve respeitar a finalidade que a lei estabelece. Não pode aplicá-lo com outra, não pode praticar o ato com outra finalidade. O que mais? Nós temos também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Embora sejam dois princípios diferentes, normalmente eles são estudados de forma conjunta, porque eles estão interligados entre si, de forma desentranhável. Palavra bonita, né? Eles estão interligados entre si aí, de forma que não dá para estudar um sem estudar o outro. Na verdade, tanto o princípio da razoabilidade como o da proporcionalidade, eles estão baseados em algo bem simples, eles estão baseados no bom senso. Ambos estão baseados nisso daqui, ó, no bom senso, tá? Em outras palavras, eles dizem que a administração, ao praticar um ato, deve agir com bom senso, com razoabilidade. O que é isso? Tá lá, coloquei aqui. Ao praticar atos discricionários, a administração deve recorrer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. Ou seja, deve agir com bom senso e de forma proporcional, adequada ao fim que deseja alcançar. É importante que o administrador, ao praticar um ato, ele pratique aquele ato com base de forma racional. Ele deixe claro por que ele está praticando e as pessoas, ao analisarem aquele ato, vão dizer, não, realmente ele tem razão. Ou não, né? Pode até não concordar. Mas pelo menos elas têm que ter condições de saber o porquê que está sendo praticado aquilo. Senão sabe quando alguém está bravo com você e não fala o porquê? Né? Você percebe que a pessoa está meio assim, está meio diferente, mas você não sabe por quê, e você procura, pergunta para a pessoa e a pessoa não te diz. Então você não tem como saber se aquele ato se tem razão, se a pessoa tem razão, se você estava errado. Então a administração, nós vamos ver inclusive no próximo princípio, ela vai ter que sempre explicar por que praticou o ato, para que você possa julgar se ele foi razoável ou proporcional. Ele será razoável se ele fizer sentido, for um ato praticado com bom senso. E será proporcional se os meios que estão sendo utilizados são razoáveis para atingir o fim. Vou dar um exemplo de atos que não sejam nem razoáveis nem proporcionais para você entender. Vamos lá. A prefeitura resolve construir um posto de saúde, não, resolve construir um estádio, um estádio
Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Resolve construir um estádio, o município tem lá a capacidade, o município tem 5 mil habitantes, município pequeniníssimo. E aí o prefeito resolve construir um estádio com capacidade para 60 mil torcedores. E o município fica longe, não fica perto de nenhum município grande, não. Ele fica longe de qualquer cidade grande. E aí, veja, não é um ato razoável, né? Construir um estádio desse tamanho para uma cidade de 5 mil habitantes, sendo que não tem nenhuma cidade grande perto, é para o estádio ficar vazio mesmo, é desperdício de recursos. Então não é um ato razoável. Ou, por exemplo, um servidor, o servidor, muito bom servidor, cumpridor dos seus deveres, mas um dia ele comete um pecado capital. Ele joga o papelzinho fora do cesto de lixo. Ele joga o papelzinho no chão. E aí o chefe dele, para puni-lo, aplica uma suspensão de 30 dias. E diz, você vai ficar 30 dias em casa sem receber salário porque você jogou papel no chão. Isso não é razoável, não é proporcional, concorda comigo? Veja, para ninguém discutir, foi a primeira vez que o servidor fez isso, tá? E ele acabou jogando o papelzinho fora do cesto de lixo. No máximo, ele mereceria talvez uma repreensão, né? Olha, sua mãe não te ensinou para jogar o papel dentro do lixo? Nem uma advertência escrita merecesse nesse caso. Mas o fato é que, se for aplicada uma suspensão, é um ato muito grave, o meio que está sendo utilizado, que é a suspensão, ele não é proporcional ao fim que se deseja alcançar, que é a conscientização do servidor. Da mesma forma, se o servidor pratica um ato de corrupção, o servidor é um servidor criminoso, que fica lá extorquindo os cidadãos. E aí a administração pública, sabendo disso, aplica uma pena de advertência só por escrito para ele. Também não é proporcional, porque nesse caso a punição deve ser mais severa, porque o ato ele é um ato com maior gravidade. Não é? Então veja que a administração pública, ao praticar os atos, ela deve ser razoável e deve praticá-los de forma proporcional. Isso vai valer especialmente nos atos discricionários, que nós vamos ver que os atos discricionários são aqueles em que a administração tem liberdade para praticar ou não o ato. A lei permite a administração praticar ou não. Então, se ela praticar, ela vai ter que praticar de forma razoável e proporcional. Se o ato não for razoável ou proporcional, ele pode até ser anulado pelo Poder Judiciário, ok? O que mais? Outro princípio estabelecido, isso está inclusive na Lei 9784, é o princípio da motivação. O que ele diz? Via de regra, todos os atos da administração devem ser devidamente justificados, ou seja, o administrador público deve trazer os fundamentos de fato e de direito que basearam sua decisão. Princípio da motivação. Motivação aqui significa justificativa, exposição dos motivos. Motivação é exposição dos motivos que levaram à prática do ato. O administrador público, quando ele pratica um ato, ele deve explicar o porquê está fazendo aquilo. Não é simplesmente porque sim, porque eu quero, porque não. Ele tem que deixar claro por que ele está praticando. E ele deve expor os fatos e também o direito. Ele deve trazer os fundamentos de fato, quer dizer, explicar o porquê ele está fazendo isso, contar a historinha do que aconteceu, e os fundamentos de direito, quer dizer, ele vai ter que dizer qual a lei que lhe dá poder para fazer aquilo. Exemplo, um servidor pratica um ato, aquele servidor lá que praticou ato de corrupção, e aí ele vai ser demitido. Então o ato de demissão deve deixar claro, contar a história. Olha, no dia tal, o servidor recebeu propina, conforme foi comprovado no processo administrativo, tal, e explica o que aconteceu no processo, as testemunhas, o que elas disseram. Vai lá e vai explicar o que houve, tá certo? Esses são os pressupostos de fato. E aí vai dizer, tendo em vista o acima exposto, com base no artigo tal da Lei 8.112, demito o servidor a bem do serviço público, por exemplo. Então está deixando claro qual que é a base legal daquela decisão. Porque lembra que a administração pública só pode praticar os atos baseados na lei, né? Então ela vai explicar os fatos e vai trazer qual a base legal para praticar aquele ato. Outro exemplo. O cara compra um terreno e quer construir naquele terreno. Ele pede uma autorização para a prefeitura. Uma autorização para construir. Aí na hora de expedir o alvará, a prefeitura tem que dizer, olha, fulano de tal apresentou o pedido de alvará de construção no terreno tal, da rua tal, trazendo os seguintes documentos, vai explicar a história.
E aí, se tiver tudo ok, vai dizer, tendo em vista que foram atendidos os requisitos da lei municipal tal, concedo o alvará. Então, está explicando os fundamentos de fato e os fundamentos de direito. Tem que motivar. Via de regra, os atos da administração têm que ser motivados para quê? Até para eu saber se eles são razoáveis e proporcionais, né? A pessoa tem que explicar o porquê que está praticando o ato, para que eu possa saber se de fato aquele ato deve ser, a forma como foi praticado está correto, se ele devia ser praticado ou não. Porque se a pessoa simplesmente pratica o ato e não diz nada, eu não tenho como julgá-lo. Então é importante que haja a exposição dos motivos. Há exceções? Por isso que eu coloquei via de regra. Mas são raras, tá? Exemplo de ato que não precisa ser motivado é a exoneração de servidor de cargo em confiança. Quando você exonera um servidor de cargo em comissão, de cargo de confiança, não precisa motivar. É um dos raros casos em que não precisa de motivação. Mas, via de regra, todos os atos da administração pública devem ser motivados, devem ser explicados por que aquele ato está sendo praticado e por que está sendo feito daquela forma. Outro princípio que nós temos é o chamado princípio da segurança jurídica. Ele visa proteger os envolvidos e os terceiros de boa-fé das mudanças posteriores na interpretação da norma administrativa, garantindo, por exemplo, que a administração não aplicará de forma retroativa a nova interpretação da lei. Então, exemplo, a administração pública nós já sabemos que ela tem que obedecer à lei, não é isso? Sim. Mas, eventualmente, pode mudar a interpretação que a administração dá da lei? Pode, né? Às vezes até por conta do Poder Judiciário. O Poder Judiciário começa a dar uma interpretação diferente do que a administração pública dá, aí a administração pública começa a pensar, não adianta dar o murro em ponta de faca, né? Já que o Poder Judiciário está está interpretando de forma diferente, vamos mudar a nossa interpretação também para evitar ações judiciais. A administração pública pode fazê-lo? Pode. Mas é importante que ela faça só dali para frente. Porque já imaginou que bagunça que seria? Durante os últimos 20 anos, a administração pública tem aplicado a lei de um jeito. Aí muda a interpretação dela, de uma hora para outra. Imagine se ela pudesse mudar todos aqueles atos que foram praticados nos últimos 20 anos. Não tem sentido. Então, portanto, vai valer dali para frente para garantir justamente a segurança jurídica. Aquilo que foi decidido permanece. Aquilo que foi decidido morreu, continua daquela forma. Eu só vou mudar dali para frente, aí tudo bem. Aí a pessoa já está sabendo, né, que a administração pública está pensando de forma diferente, então ali a pessoa não vai ser pega de surpresa. Agora, o que foi decidido até ali, continua decidido da forma como foi. Eu não vou ficar desenterrando o defunto, tá certo? Não vou ficar pegando decisões que já foram tomadas e aplicando a nova interpretação da lei. Esse é o princípio da segurança jurídica. E outro princípio importante que nós temos também é o chamado princípio da autotutela. E ele diz que, por ele, a administração pública pode e deve anular seus atos que foram praticados de forma ilegal e revogar aqueles atos inconvenientes ou inoportunos, sem necessitar recorrer ao judiciário. Esse é um poder importante que a administração pública tem, porque a administração pública, por exemplo, pode errar? Pode. Pode ser que um servidor pratique um ato, às vezes não é intencionalmente, às vezes ele não conhecia a lei, de alguma forma ele pratica um ato ilegal. Então é importante que a administração pública possa corrigir isso, sem precisar entrar com uma ação judicial. Ela mesma pode corrigir de ofício. Ou então, o ato era até legal, o ato estava ok, mas não é mais interessante que ele continue sendo praticado, não é mais bom para a coletividade. Exemplo, tinha lá uma área que a prefeitura não estava usando, um terreno da prefeitura que ela não usava. E aí alguém pediu para usar aquele terreno, por exemplo, para abrir uma escola de futebol para garotos carentes, para meninos carentes. Aí a prefeitura autorizou, ok, não estou usando o terreno, pode usar, abrir a sua escola ali. Mas aí depois de um tempo, a prefeitura vai precisar construir um hospital naquele lugar. A prefeitura vai precisar usar o terreno dela para construir o hospital. Então ela pode revogar aquela autorização, dizer, olha, até aqui eu autorizei, mas agora eu vou precisar do terreno, infelizmente você vai ter que sair daqui. E aí constrói o hospital no lugar. Então veja que é importante que a administração possa fazer isso, sem precisar recorrer ao Poder Judiciário, tá? Então, quando nós formos falar de atos administrativos, nós vamos voltar nisso. Mas a administração ela pode anular os seus atos que ela considerar que sejam ilegais e também pode revogar aqueles atos que ela considere que não são mais convenientes ou oportunos, sem precisar recorrer ao Poder Judiciário. Ela pode fazer isso de ofício. Esse é o chamado poder de autotutela. Alguns autores também falam do poder de tutela, separando a autotutela de tutela, dizendo que o de tutela é o poder que as entidades da administração direta têm de supervisionar as entidades da administração indireta. Lembra disso? Que as entidades da administração indireta estão sujeitas à supervisão ministerial, né?
por parte da administração direta, e alguns autores chamam isso de princípio da tutela. Mas você pode jogar tudo dentro também do princípio da autotutela, não está errado, que é o princípio que a administração pública tem de controlar os atos dos seus subordinados, né, ou de outras entidades que sejam subordinadas a ela. Ok? Vamos ficando por aqui então. Nós estudamos os princípios da administração pública nesse bloco, no bloco anterior, que são os que eu considero mais importantes para a sua prova. Você não está proibido de forma nenhuma, né, de se aprofundar no assunto, de estudar sobre até outros, vamos dizer, autores que falam aí de outros princípios, mas para a sua prova o que você precisa saber são esses que eu apresentei aqui para você. Bons estudos e até a próxima!